Boa tarde. Eu queria agradecer aqui a presença dos colegas, né, o professor Alexandre Taleb, a Keren, a toda a equipe responsável por essa contribuição de levar a vocês essas informações desse curso maravilhoso. E temos hoje alguns convidados aqui, a Nicole e o Elísio, porque eles estão nos prestigiando nesse momento maravilhoso. E a vocês aí do outro lado, espero que depois nos mande as perguntas para a gente poder estar respondendo, tá? Então, hoje o curso vai ser sobre princípio de ventilação mecânica, do básico ao avançado. Eu queria muito que vocês observassem essa frase. O que vocês sempre quiseram saber, mas tinham vergonha de perguntar. Esse é o momento de vocês perguntarem o que vocês têm vontade mesmo. Tá? A gente tem que ter essa liberdade de poder não ficar acanhado, querer perguntar mesmo. Então, mande as perguntas, podem ficar à vontade. Eu tenho 12 especializações na área de emergência e urgência, já fiz mestrado em UTI, estou terminando doutorado agora em UTI também, e tenho uma boa experiência em terapia intensiva, né, e cuidados ao paciente crítico. É uma área que eu gosto muito, esse é meu contato, que se alguém tiver interesse, querer depois perguntar alguma coisa, conversar com a gente está à disposição, tá? Eu tive agora na feira hospitalar, há 2 semanas atrás, a maior feira hospitalar da América Latina, em São Paulo, onde a gente teve acesso a tudo de tecnologia, de modernidade. E a ventilação mecânica também está crescendo muito, está tendo um advento de muita tecnologia, muita informação. Hoje nós utilizamos esse sistema informatizado, onde você tem um ventilador em forma de escravo, você pode ter um monitor no repouso médico, um monitor onde você possa ter um parâmetro de tudo que está acontecendo com o seu paciente, onde é que você esteja. Então é muito legal você ter acesso a essas tecnologias. E ainda assim a gente pode também lembrar que o básico todos nós temos que conhecer muito bem. O que faz fazer uma boa ventilação em qualquer paciente, críticos ou não, é justamente a condição básica, né? O suporte à vida. Os detalhes de duplo controle, os conhecimentos mais profundos, né, as estratégias de proteção alveolar, as estratégias especiais, situações especiais, aí são situações que requer um protocolo bem direcionado. E são poucas situações, tá? Nós temos aqui rapidamente uma história prévia, embora a ventilação mecânica ela tenha uma história bem antiga, desde 1800, mas inicialmente aqui no Brasil, a partir da década de 50, através do Iron Lank, e é um engenheiro, médico, ele e seu irmão conseguiram desenvolver um pulmão de aço de maneira que pudesse permitir uma pressão negativa, isso favorecesse muito aos pacientes que tinham uma doença neuromuscular, que necessitavam dessa pressão negativa para permitir um deslocamento por diferença de pressão e assim o paciente conseguir ter uma troca gasosa mais facilitada. E realmente, nessa época houve um avanço muito grande, milhares de pessoas realmente foram salvas em função desse pulmão de aço e achavam que iriam resolver todos os problemas com o pulmão de aço. E infelizmente não é bem assim. Mas para a época foi um avanço maravilhoso e em função disso a gente houve melhoras, né, houve mudanças desse projeto e do pulmão de aço nós tivemos outros tipos de modelos de ventiladores, tá? Na década de 60 nós temos o Bismarck 7, que até hoje ainda é muito utilizado, é um ventilador também desenvolvido pelo Dr. Bird, que faleceu há pouco tempo atrás. Ele é um alemão. E o Bismarck 7 é um respirador pneumático. Ele só depende de uma pressão de rede de oxigênio ou ar comprimido, não depende de energia elétrica, é um ventilador, um gerador de fluxo fácil de manuseio, simples e que salva a vida como qualquer outro ventilador. Ele só não tem telemetria, não é microprocessado, não tem sensores de transdutores, não tem eletronicamente nada como os atuais temos. Mas é um gerador de fluxo muito bom que salva a vida como qualquer outro ventilador. Então por isso que a gente tem que conhecer do básico ao avançado, porque onde você tiver, se você tiver um gerador de fluxo, você consegue dar suporte avançado. Na década de 70 já houve uma melhora muito rápida, nós tivemos o Bismarck 7 é só pressórico, limitado por pressão, ciclado por pressão e limitado por pressão. Na década de 70 já surgiu outro modelo de ventilador, que é somente volumétrico. Ele é ciclado a volume, o limite dele é volume, vocês vão entender tudo muito bem isso daqui para frente. É um ventilador extremamente volumétrico. Então, na década de 80, a gente já conseguiu associar esses dois controles,
nós já associamos o módulo controlado à pressão e o módulo controlado a volume. Então, na década de 80, a gente já conseguia, no mesmo ventilador, através de um processo, microprocessador, ele ter as duas opções, tá? Na década de 90 já houve uma melhora muito grande, através de válvulas mecatrônicas a gente consegue entregar uma qualidade de fluxo rápido, mais assim, com tempo mais preciso, com compensações de fuga aérea, com permissões de alarmes que permitem você ter uma estratégia melhor, com segurança melhor, onde você tem como monitorar parâmetros que realmente confirmam aquilo que você esteja programando. Então as válvulas mecatrônicas são fantásticas. Na década de 90 para cá tivemos vários modelos de ventiladores com marcas diferentes e que todos têm um processo de certificação de qualidade e que são aprovados pela vigilância sanitária. Então a gente acredita que todos são muito bons. O que mais a gente se preocupa é em relação à manutenção e à preparação da equipe, né? Na década de 2000, agora, né, isso foi ontem, nós aproveitamos agora os ventiladores que têm a opção de monitorização ventilatória. Então hoje não dá para você falar de ventilação sem lembrar de monitorização. A aula passada a gente falou exclusivamente sobre monitorização ventilatória, do mês passado. Por isso que hoje a gente vai estar falando sobre os princípios da ventilação mecânica. Então, qualquer dúvida, vocês podem dar uma olhada na aula passada. E a próxima aula vai ser sobre trauma de tórax, sobre emergência respiratória, que vai ser o mês que vem. Bem? Aqui são as 4 fases da ventilação mecânica que a gente lembra muito bem. Essa do pulmão de aço, que a gente deve muito a esse período, houve um avanço muito grande desse período para cá. Aqui o Bismarck 7, nós até hoje utilizamos bastante esse gerador de fluxo através de RPPI, que é uma respiração com pressão positiva intermitente, através de exercício respiratório para reversão de atelectasia, para reexpansão de áreas pré-colabadas. Aqui nós temos o microcontrolado, você ainda aqui não vê nenhuma tela gráfica, né? Mas você já vê áreas digitais, né? Microprocessados, onde você consegue ter também aqui os 2 módulos de controle que são universais, o controle pressório e o controle volumétrico. Já nesse outro modelo, agora na década de 2000, nós já temos gráficos, leituras gráficas, interpretações da monitorização ventilatória. Você já tem uma monitorização de complacência, resistência, impedância, esforço respiratório, trabalho respiratório, auto-PIP, medida da mecânica respiratória. Então você consegue realmente certificar do que está acontecendo na beira-leito, como é que está a resposta à estratégia que está sendo dada. Aqui, só para vocês recordarem, em 1950, o pulmão de aço, pressão negativa, nós tínhamos aqui esses modelos de coletes, tá? Aqui, um pulmão de aço, a criança ela escrevendo uma folha. Aqui a criança atendendo o telefone, super feliz, contente. Aqui o Bismarck 7 com um bucal para fazer RPPI, para fazer técnica de reexpansão pulmonar. Aqui uma UTI da década de 50, na época houve o surto da poliomielite, então aqui você observa a dificuldade que era fazer higiene nesses pacientes, né? Então precisaria de um espaço maior, cada leito é um leito que você tinha um pulmão de aço, Bom, e a questão da falta de tecnologia. Nesse período, se acreditava que isso resolveria todos os problemas. Naquela época não tinha tanta tecnologia, né, como temos hoje. Então a falta de tecnologia realmente gera algumas complicações do sistema orgânico, não tenha dúvida. É claro que muitas vidas, infelizmente, não foram salvas, mas em função disso houve mais pesquisa, houve mais condições, mais recursos para que as tecnologias fossem cada vez melhorando assim ainda mais. Então nós tivemos aumento de mortalidade nesse período, nós tivemos o início das primeiras UTIs em relação a tecnologias. A gente sabe que isso tudo foi um processo, em passo a passo, que foi chegando a como está hoje. O conceito de ventilação mecânica é um conceito que eu deixo claro que é um gerador de fluxo, né? Uma pressão positiva através de um gerador de fluxo, que é um deslocamento de massa de ar. Isso pode acontecer em qualquer tipo, em qualquer modelo de gerador de fluxo, é uma pressão positiva. Mas, por definição, é um método artificial para a manutenção da ventilação em pacientes impossibilitados de respirar espontaneamente, feito através de um tubo orotraqueal ou traqueostomia, e mediante a ventiladores mecânicos, a fim de garantir níveis adequados de oxigênio e remoção de CO2. A função do ventilador mecânico é justamente aproximar o máximo da
nossas vias aéreas, ao máximo da nossa respiração, que é a captação de oxigênio e a eliminação de CO2. Então, tudo que a gente falar está ligado a isso, exclusivamente a isso. Como melhorar a oxigenação e como melhorar a eliminação de CO2, tá? Não deixando ultrapassar os níveis aceitáveis, tá bem? A gente espera garantir o fornecimento adequado de oxigênio e a remoção desse CO2 sempre. Então, sempre, em tudo que a gente for falar daqui para frente, vai estar relacionado a isso, tá? Nós temos algumas indicações que são precisas, que devem ser seguidas para que você possa entrar dentro de uma estratégia adequada. Separei aqui algumas anormalidades diretamente relacionadas à ventilação, que é a entrada e saída desse ar. E aqui algumas estratégias que são diretamente relacionadas à difusão facilitada, que é a normalidade especificamente da oxigenação. Assim fica mais fácil o entendimento. Quanto à ventilação, nós temos disfunção da musculatura respiratória. O paciente pode ter um trabalho respiratório aumentado, um esforço, uma sobrecarga muscular, por debilidade, por desnutrição, por fraqueza muscular, por fadiga muscular, ou por um trauma, ou pela própria doença neuromuscular. Isso pode fazer com que você não consiga eliminar o CO2 de forma adequada. Há um aprisionamento desse CO2, e o CO2 acima de 35 a 45, que é o normal. Quando está acima de 45, você tem um risco muito grande de fazer narcose. O CO2 fazendo narcose, ele deprime o centro respiratório e o paciente pode evoluir para um rebaixamento do nível de consciência. Doenças neuromusculares também, isso é muito comum, o paciente devido à fraqueza, debilidade, ele acaba retendo o CO2 também. E isso é uma indicação da ventilação para poder eliminar esse CO2, para que o paciente não retenha esse CO2, não há outras lesões cerebrais, outras lesões secundárias à hipercapnia. O drive respiratório diminuído é quando o paciente tem uma lesão no centro respiratório, onde compromete ou por medicamentos ou pelo trauma propriamente dito, isso compromete justamente o centro da respiração. A área do bulbo, a área pneumotáxica, que controla a profundidade, intensidade, frequência. Então a gente precisa ter esse controle. Esse centro, ele é um centro que, se não for bem monitorado, você pode ter um paciente com rebaixamento do nível de consciência, ele vai reter CO2, ele vai fazer narcose, vai complicar ainda mais o seu quadro em que se encontra. Então a gente tem que estar monitorando o tempo todo o paciente de ventilação mecânica para ter certeza que o que está sendo programado está acontecendo. Paciente com resistência aumentada, obstrução de vias aéreas, cânula dobrada, resistência por cânula muito estreita, obstrução por conteúdo mesmo de secreção, isso tudo restringe um pouquinho a passagem do ar tanto na ínsula quanto na ex. Isso faz com que a resistência inspiratória ela fique aumentada. Consequentemente, por ser proporcional à resistência dividida pela a complacência, você tem uma redução da complacência estática. Então você precisa diminuir essa resistência para permitir uma vias aéreas mais pérfida, que permite uma entrada e saída melhor. Se o ar não sai, também o CO2, por ser 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio, você tem uma retenção mais rápida de oxigênio, de CO2. Então, o paciente com distúrbio de ventilação é um paciente que você consegue de forma imediata resolver esse problema. Já o distúrbio metabólico é um pouco mais lento, seu metabolismo é um pouco mais lento, então a resposta não é tão imediata assim. Mas do distúrbio de ventilação é imediato. O paciente, ele reteu o CO2, você consegue reverter rapidamente. Aí nós temos algumas estratégias para isso que vocês vão ver lá na frente, como é que a gente ajusta no ventilador para que o paciente possa rapidamente melhorar essa retenção de CO2. Lembrando que a ventilação mecânica ela é um suporte avançado, não tenho dúvida, mas é uma condição que o paciente ele tem que ser tão bem cuidado quanto a estratégia de ventilação. Não basta apenas você ter a melhor estratégia, o melhor ventilador e os cuidados não serem da mesma forma tão também monitorado, tão bem acompanhado. Porque se o paciente não for bem cuidado, do ponto de vista de cuidados cirúrgicos, cuidados com os manuseios desse paciente, com os procedimentos, você pode ter vários acidentes de extubação acidental, obstrução, resistência aumentada, complicações que poderiam ser evitáveis. Então, hoje eu observo e tenho uma experiência para dizer isso há mais de 18 anos, que o cuidado ele é tão importante quanto uma boa ventilação. As anormalidades de oxigenação, também nós temos estratégia no ventilador que melhora diretamente a oxigenação. Lembrando que a gente não pode apenas melhorar a oxigenação e ventilação sem resolver a causa. Às vezes o paciente está anêmico, ele precisa de reposição volêmica e não vai somente receber uma concentração elevada de oxigênio e aí a gasometria vem satisfatoriamente bem e o paciente está bem. Não, você tem que resolver a doença de base. A doença que causou a indicação de o paciente receber uma prótese definitiva e um suporte ventilatório. Então, quando o paciente está em ventilação mecânica, a gente já pensa logo o que fazê-lo dentro de uma estratégia, dentro de
de critérios como ele sair mais rápido desse suporte, tá? Quando o paciente tem uma hipoxemia, o PO2 abaixo de 50, a gente já se preocupa logo em garantir uma oxigenação maior, para que o paciente possa reverter essa hipoxemia. A hipoxemia tem uma série de repercussões em relação a ela, e arritmias, risco de parada, hipóxia. Então a gente não quer que isso aconteça. Então a gente tem que dar um suporte de oxigênio compatível com o que realmente o paciente necessita. Você não pode dar oxigênio acima do que é o ideal, porque a toxicidade também aumenta a liberação de radicais livres e gera uma série de riscos pela toxicidade. A necessidade dessa pressão positiva respiratória final, a gente entende que o paciente, quando respira muito rápido, ele acaba aprisionando, fazendo artrep, ele aprisiona muito ar. E esse aprisionamento gera um alto PIP. Isso não é bom, isso é patológico, isso gera aumento de trabalho, aumento de sobrecarga, aumento de esforço físico. Então isso não é bom. Então a gente tem que reverter isso para que o paciente possa não gerar esse tipo de trabalho. A gente consegue monitorar isso bem na ventilação mecânica e o paciente imediatamente ele diminui essa sobrecarga, esse esforço. O excesso de trabalho respiratório, quando o paciente respira muito rápido, uso de musculatura acessória, o paciente está usando tirado, uso de músculos que não deveriam estar sendo utilizados de maneira tão intensa. O paciente, quando está realmente muito cansado, isso é visivelmente nítido que o paciente está cansado, não apenas pela monitorização, pela gasometria, pela fadiga em si, pela hipercapnia, que é evidente, mas pela própria condição da avaliação clínica, tá? Então isso tudo gera distúrbio de oxigenação também. O paciente consome mais oxigênio pelo aumento de trabalho, pelo gasto maior, né, pelo consumo ser exacerbado. Outras condições que levam o paciente a ter hipoxemia é um paciente pós-operatório de grande cirurgia, paciente pós-RCP, paciente com Glasgow menor que 8, temos que ter muito cuidado com a oxigenação, tá? Também eu preferi dividir aqui sobre alguns objetivos fisiológicos e clínicos, porque às vezes o objetivo é fisiológico, o que a gente espera do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista fisiológico, a gente sempre se preocupa em manter ou garantir uma troca gasosa pulmonar adequada. Mas para isso eu preciso reverter a doença de base, que foi que causou a indicação da ventilação mecânica. Foi uma reversão da hipoxemia, eu quero melhorar, eu quero reverter. O paciente hipoxêmico, eu quero melhorar essa hipoxemia, eu quero reverter isso. O paciente tem uma alteração na relação da ventilação e perfusão, eu quero melhorar, diminuir esse desconforto respiratório, fazendo com que o paciente ele descanse, ele fique em repouso, não há necessidade de aumento muscular, de trabalho, de sobrecarga. Eu quero que o paciente ele não fique em franca insuficiência respiratória. Então, eu preciso que ele descanse, eu preciso que ele seja bem ventilado naquele início imediato, até descobrir a causa que gerou ele ter entrado em franca insuficiência respiratória. Paciente com oxigenação arterial, distúrbio de oxigênio, isso é uma condição fisiológica, o paciente precisa dessa oxigenação, isso é necessário fisiológico. Então eu preciso reverter a fadiga, eu preciso reverter algumas condições que possam consumir mais esse oxigênio. Então uma coisa está ligada à outra, tá? Sempre a gente vai estar falando de oxigenação e ventilação. O aumento de volume pulmonar, o paciente tem um aumento, o ideal é de 5 a 8 vezes ml por quilo de peso, que seria um volume corrente a cada ciclo que você respira. Então, quando esse volume pulmonar está muito elevado, você acaba eliminando muito CO2. E isso faz com que você faça uma alcalose respiratória rapidamente. Então, eu não posso ter muito volume corrente e, ao mesmo tempo, se você tem muito volume de ar a cada ciclo, você tem dificuldade de exalar. Há um aprisionamento de ar, aumentando o alto PIP, aumentando o trabalho respiratório, aumentando o artrep. Então, eu preciso reverter isso. Isso tudo é através de monitorização. Reduzir a pressão intracraniana, a gente sempre, se for um paciente crítico, né, um TCE, paciente que tem o controle da PIC, justamente em função do PCO2, o PCO2 ele é um vasodilatador cerebral, isso faz com que aumente a pressão intracraniana, diminui a pressão de perfusão, gerando uma série de lesões secundárias, né, por isquemia. Então eu tenho que ter muito cuidado com esses pacientes quando é um paciente crítico, tá? Reduzir o trabalho muscular respiratório, como havia citado, eu quero que o paciente ele descanse, ele não fique retendo CO2, eu quero que ele consiga ter uma boa ventilação, de maneira que o fluxo de ar possa sair de maneira mais natural. Eu possa, nesse caso, permitir uma sedação que seja monitorada também através da escala de Hansen, tá? Para que você possa não sedá-lo nem de mais e nem de menos, né? Tem que ser proporcional à necessidade e demanda do seu paciente. E os princípios fisiológicos da ventilação mecânica, base fundamental para entender como funciona o ventilador. Alguns questionamentos a gente sempre procura fazer em equipe, sempre, a gente tem que estar questionando, isso é muito bom. Quais são as variáveis do ciclo ventilatório artificial? Bem,
essas 4 variáveis é tudo para você entender de ventilação mecânica. São as variáveis principais e as variáveis que a gente realmente tem que ter sempre elas recordando o tempo todo. Na fase inspiratória, durante o momento que o fluxo ele inicia nas vias aéreas, a gente tem um deslocamento de fluxo, né, de massa de ar. Esse fluxo ele também é calculado de 5 a 8 vezes o volume minuto. Mas esse fluxo, durante um determinado tempo, ele vai gerar um volume. E se eu quiser também conhecer o tempo, eu posso dividir o volume pelo fluxo, eu vou saber o tempo. A pressão é a pressão de vias aéreas, é uma força contrária à impedância, né? A pressão é a força que exercita para que o fluxo se desloque, e você tem uma força contrária ao impedimento dessa passagem desse fluxo. Então você tem uma pressão que é necessária nas vias aéreas, essa pressão de limite a gente tem que controlar, para que essa pressão ela não ultrapasse uma condição natural fisiológica maior que 35. Se o paciente tem uma pressão de vias aéreas maior que 35, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o risco de barotrauma. Mas pela monitorização a gente sabe se a pressão alveolar ela está também elevada ou não. Tem como a gente calcular a pressão elástica e a pressão alveolar. Então essa pressão é a impedância, a força contrária ao deslocamento do fluxo, peso do fluxo. Então um fluxo muito alto, você aumenta a resistência, a pressão. Uma impedância muito alta, uma resistência, uma obstrução também aumenta a pressão. Então você tem uma impedância, uma força contrária que impede a passagem do fluxo. E você tem o mesmo fluxo, mas com uma impedância maior, você aumenta a pressão. Você pode ter o mesmo fluxo com uma impedância maior ainda, a pressão aumenta ainda mais. Se você tiver um fluxo, um deslocamento da massa de ar, um fluxo muito alto e apenas essa impedância baixa, você também vai ter aumento de pressão. Então essa pressão a gente tem que estar monitorando, e hoje os ventiladores, eles têm estratégia de proteção de segurança. Eles te dão condições de você limitar essa pressão, para que essa pressão não passe do que seria o ideal, conforme o consenso determina. Então é uma segurança, uma estratégia de segurança, de proteção alveolar, para que há uma diminuição do risco de complicações e de barotrauma e assim vai. O volume também, a cada ciclo a gente tem um volume que seria fisiológico, volume de 5 a 8 ml por quilo de peso. Alguns mitos a gente tem que esquecer. O paciente obeso mórbido, ele tem 200 quilos. Quanto de volume eu vou usar nesse paciente? Não é o peso real do paciente, é o peso ideal. Então aí você vai avaliar a altura do paciente, quanto que ele deveria de ter na altura dele, porque o pulmão não cresce proporcional à gordura, ao peso real. Não há isso. Então alguns mitos a gente tem que quebrar agora. Esse ventilador ele não suporta esse paciente porque esse paciente é muito grande para esse ventilador. Não existe isso. O ventilador ele tem que estar com a manutenção em dia, ele tem que estar regulado, calibrado, ele tem que garantir aquele volume que você estipula. Tá? Então a gente tem ventilômetro, a gente tem medidas de como garantir e certificar que aquele volume ele está chegando ao paciente. Então alguns mitos a gente tem que quebrar agora. Então esse volume é de acordo com o peso ideal, não o peso real. O tempo total da frequência respiratória você também pode dividir. 60 segundos é 1 minuto, você tem, por exemplo, 10 ciclos por minuto. Você divide 60 por 10 vai dar 6 segundos. Então 6 segundos é o tempo de cada ciclo. Cada ciclo vai durar 6 segundos. Então se no ventilador eu conheço o tempo ins, a minha diferença é o tempo ex. Por exemplo, se 6 segundos é o tempo total, a cada 6 segundos, para dar 60 segundos, são 10 ciclos, então a cada 6 segundos eu tenho um ciclo total. Então se eu conheço meu tempo ins, que é 2.0, meu tempo ex vai ser 4, que é a diferença. Então para essa forma eu tenho uma relação de 1 para 2. A relação fisiológica do ciclo respiratório é essa mesma, de 1 para 2,5, 1 para 3, tá? Durante a fase expiratória, ela vai acontecer quase que praticamente de forma passiva, tá? O volume e fluxo são exalados durante a exalação. Aqui nós temos também uma capnometria que pode medir esse CO2 exalado. Isso é muito bom quando você faz uma intubação, para certificar que o paciente realmente aonde que está a intubação, ela está de forma correta. Se for uma intubação esofágica, não vai mostrar o CO2 sendo exalado pelo capnógrafo, então isso consegue monitorar se realmente o paciente, a intubação está de forma correta. Então, dependendo da situação do paciente, você tem que ter esse controle desse CO2 para que o paciente não retenha, principalmente paciente neurocrítico, tá? A gente precisa e devemos utilizar capnometria. Bom, e aqui na fase da ventilação nós temos, na fase inspiratória, uma pressão positiva, que é para insuflar esse pulmão, para conter uma pausa inspiratória ao final, você insufla, e depois você tem uma pausa e inicia a exalação.
Durante essa mudança da fase ins para a fase ex, nós temos o que a gente chama de ciclagem. A ciclagem é justamente o término da inspiração e início da ex. Ao final, depois da exalação, você tem o esvaziamento e logo em seguida você tem o que? O próximo ciclo. Aí você tem o disparo que a gente chama. Então, ao final da ins, início da ex, você tem a ciclagem. Ao final da ex, para o próximo ciclo, você tem o próximo disparo do ciclo ventilatório. Então, a gente precisa conhecer essas etapas, porque os problemas podem acontecer em cada uma delas, tá? Aqui a relação ins e ex, o tempo total, por exemplo, 60 segundos, dividido pela frequência, você tem o tempo total, o tempo ins mais o tempo ex. Alguns ventiladores, eles te dão o tempo ins, você controla o tempo inspiratório. Então, se você quer conhecer o tempo ex, é só dividir o tempo ins pelo tempo por 60 segundos, né? O tempo ex é sempre passivo e depende do tempo ins. Se eu tenho um tempo ins menor, eu vou ter um fluxo mais rápido, porque o tempo está diretamente ligado a fluxo, né? A deslocamento, a velocidade. Então, se o meu tempo ins é longo, o meu fluxo é baixo, porque eu preciso de um fluxo mais baixo para que o tempo fique mais longo. Então, se o tempo ins meu é curto, meu fluxo é rápido para atingir o mesmo volume naquele espaço curto de tempo. Então, tempo ex curto, aprisionamento de ar. Esse tempo ex curto significa que não está dando tempo do ar ser exalado. Por isso que eu preciso de uma relação de 1 para 3. Eu tenho um tempo inspiratório e 3 vezes mais para o tempo ser exalado. Se esse tempo for inverso, uma relação invertida, eu acabo aprisionando o ar. E aprisionando o ar, eu vou reter CO2. Retendo CO2, eu faço hipercapnia, narcose, e o paciente ele pode ter um prejuízo importante na ventilação. Aqui, classificação da fase do disparo, nós temos na primeira fase o tempo. Tempo ex igual a 60 segundos, dividido pela frequência, eu tenho o tempo total. Na segunda fase, a pressão. Graduado em centímetro de água, a escala de 0,5 a menos 20. Essa escala da pressão é o disparo, é a sensibilidade de disparo à pressão. A sensibilidade de disparo a fluxo já é uma pressão mais positiva, é um disparo mais rápido, mais preciso, mas também temos que ter muito cuidado com esse disparo a fluxo, porque senão o paciente ele começa a reassumir a respiração e você não percebe, ele começa a fazer alto disparo muito rápido. E aí o ventilador fica disparando muito rápido e isso gera uma hipercapnia, uma hiperventilação, elimina muito CO2 e o paciente faz alcalose respiratória. PCO2 muito baixo, pH sobe. Então eu tenho que certificar que o paciente ele precisa de ajuste da sensibilidade do fluxo, tá bem? Por isso que é importante a gente entender que as coisas não podem ser assim, fixas, receita de bolo. Você vai lá e programa, coloca e esquece do paciente. Não, as coisas têm que ser ajustadas conforme a necessidade e a demanda. Então, por exemplo, eu chego agora à tarde no hospital de emergência que eu trabalho. Às vezes o exame vai chegar agora. Poxa, mas se o exame for feito cedo, o resultado tem que sair rápido, porque a estratégia depende desses exames, para a gente saber o que vai corrigir, o que vai melhorar, o que eu preciso. Se chegar muito tarde, as coisas já mudaram, muita coisa já aconteceu até lá. Então eu preciso de que esse curto espaço de tempo dessas correções, elas sejam o mais rápido possível. Então, nos ventiladores também, a gente precisa estar o tempo inteiro corrigindo conforme o que a gente identifica, conforme o que seja mais preconizado pela indicação. Eu não posso deixar lá e esquecer que o paciente está em ventilação e só corrigir exames, nada disso. A gente lembra sempre que a gente tem que tratar do paciente de acordo com o que ele necessita. E não de acordo com o que é bom para mim, mais fácil para mim, mais cômodo, mais confortável para mim. A tecnologia ela veio para nos ajudar sempre, mas é sempre bom a gente lembrar que o exame físico, a monitorização, a beira-leito, a avaliação, os critérios mesmo próximo ao paciente, está acima de tudo. A gente pode ter muito conhecimento teórico, mas a gente não pode se distanciar muito do paciente, tá? Porque a gente perde muito essa habilidade, esse feeling. Isso é algo que a gente tem que praticar muito. Bem, o fluxo inspiratório ainda, ele tem alguns parâmetros, né, que a gente precisa compreender mais dinâmicos da ventilação mecânica. O fluxo está diretamente ligado à dinâmica, movimento, né, o que está gerando essa contração muscular para deslocamento de pressão. Fluxo determinado pela pressão no sistema respiratório. Então, assim, o fluxo a gente tem que conhecer bem como é que ele funciona, como é que há uma distribuição anatômica. Inicialmente, a pressão positiva, ela preenche primeiro as regiões de grossos calibres, que é as regiões de ápices, em segundo as regiões de médios calibres, e por último as regiões de pequenos e finos calibres, onde o fluxo fica mais laminar, mais próximo dos sacos alveolares, onde ocorre a difusão. Então a gente precisa conhecer como é que é essa distribuição desse fluxo, sempre visualizar o paciente de dentro para fora, né? A gente
pede os exames para corrigir, aliás, para confirmar a sua suspeita, mas a sua suspeita, a clínica, ela é sempre soberana. Isso acontece demais pela experiência, as suas habilidades de avaliar bem detalhado o paciente, o quanto que é importante a avaliação clínica, né? Então, fluxo vezes uma resistência é igual a pressão. Então, se eu consigo diminuir a resistência, eu vou diminuir a pressão. Se eu consigo melhorar o fluxo de acordo com o que seja ideal, de acordo com o que seja necessário, eu também consigo diminuir a pressão e garantir o mesmo volume. Então, se eu aumento o fluxo, eu aumento a resistência, eu vou ter uma pressão elevada. Essa pressão das vias aéreas, ela tem que ser monitorada por uma questão de segurança, tá? Aqui nós temos, na condição de insuficiência respiratória, várias situações, do tipo 1 e do tipo 2. O paciente pode ser um trauma, pode ter fratura de arcos costais, é um paciente com muita dor, e isso dificulta ele respirar de forma mais natural, de forma que ele possa garantir um volume corrente ideal, senão ele fica muito preso, muito rígido, né? A musculatura intercostal era uma musculatura estabilizadora torácica, então o paciente fica com o tórax rígido, e isso dificulta realmente um pouco a ventilação. Aqui eu tenho nesse gráfico mostrando os diâmetros das cânulas. Conforme eu tenho uma cânula mais fina, eu vou ter um aumento dessa pressão, né, nas vias aéreas. Então, isso é proporcional com a necessidade. É claro que numa emergência, urgência, às vezes, pela própria situação em si, você utiliza uma cânula mais fina, pela facilidade que é. Mas depois que o paciente é conduzido de forma rápida, segura, eficiente para um transporte até um hospital, lá depois de alguns instantes deve ser trocada essa cânula, depois que estiver estabilizado, estiver melhor, porque uma cânula fina aumenta muito a pressão, aumenta muito a resistência, o risco é muito grande de obstrução da cânula, e isso faz com que as lesões secundárias aconteçam com mais rapidez. Nesse caso, nessa figura, mostra que um paciente com uma infiltrado difuso nos 4 quadrantes, então é um paciente que tem uma distância maior do capilar e do alvéolo. Isso reduz muito a complacência, dificulta muito a troca gasosa, o paciente ele tem uma alteração na oxigenação significativa, e quando eu uso a pressão positiva, eu retiro muito esse líquido de dentro do alvéolo. Eu faço com que esse líquido ele saia do intraalveolar e passe para o extraalveolar. Então eu aproximo o capilar do alvéolo e melhoro a difusão, melhoro a troca. Nesse caso, é um paciente que vai estar utilizando uma pressão positiva final expiratória mais elevada. Aí eu tenho que definir o PIP ideal, tenho que calcular o PIP ideal para que esse paciente garanta uma boa oxigenação, para que ele garanta uma boa resposta à estratégia que foi determinada, né? Aqui eu também posso ter uma situação onde o paciente tem, por um trauma, por uma condição de imobilidade, ou pela doença de base em si, doença neuromuscular, o paciente tem uma redução do volume corrente. Isso aqui representa a mola, representa as unidades motoras muscular, para que o paciente ele possa garantir, tanto na inspiração e numa exalação, uma eliminação adequada de CO2 e uma captação ideal de oxigênio. Então, quando isso é alterado através do componente elástico muscular, você tem uma alteração do volume de ar que você inspira, você tem alteração do componente elástico dinâmico, né, do recolhimento elástico. O paciente com dor ele não consegue fazer uma boa inspiração, uma boa exalação, ele fica mais rígido, a complacência torácica fica diminuída, o paciente aumenta a resistência, tá bem? Então isso tudo leva a uma condição de insuficiência respiratória. Por isso que é importante você saber a causa, para você depois saber resolver a causa, e não apenas tratar os sintomas, tá bem? Não é porque o paciente vai para a ventilação mecânica que ele vai estar ótimo, vai estar bem, não. Eu tenho que saber qual foi a causa, para me saber se aquilo vai ser realmente resolvido ou se vai ter outras causas que justificam o paciente se permanecer em ventilação mecânica. Aqui o paciente que tem uma capacidade de tosse reduzida, o paciente está com rebaixamento de nível de consciência, ou por efeito de sedação, o paciente está com um clearance, um transporte mucociliar prejudicado. A sedação ela interfere nos cílios, né, no transporte mucociliar. Isso faz com que ele retenha mais a secreção, faz com que ele desloque com dificuldade, e esse aprisionamento, essa retenção, faz com que aumente a obstrução, aumente a resistência, e isso, o risco é muito grande de broncoaspiração também. Então a gente tem que ter uma garantia de vias aéreas para poder, pelo menos a ventilação e a oxigenação, ela ser garantida até que dê tempo para ser resolvida a doença de base. Aqui é muito comum em pacientes com AVC, paciente que tem uma alteração significativa no centro respiratório, no controle central. Aqui é um paciente em ventilação mecânica, onde você pensa que ele está bem, está em ventilação mecânica, mas não é verdade.
você vê muito bem que é um paciente possivelmente que estaria sudoreico, ele está com uma expressão de face de sofrimento, o paciente ele tem cianose de extremidade, o paciente está fazendo uma respiração paradoxal, né, invertida, usando musculatura acessória, retração dos espaços intercostais, o paciente usando também retração supraclavicular, né, e supraesternal. Então a gente nota nitidamente, isso é visível, que o paciente está em franca insuficiência respiratória e que o que está sendo ventilado não está sendo assim, não está garantindo o que ele necessita. Né? É um paciente que tem que ser reavaliado de maneira para que você resolva a doença de base dele. Bem, também não é apenas ir lá e sedar o paciente, tem que ver qual é a causa, o que está gerando ele ter esse desconforto. Às vezes é só um problema no circuito, o circuito está furado, o fluxo que você programa não chega porque está tendo vazamento de escape de ar. Às vezes é um escape na tampa do umidificador, você programa, fez toda uma estratégia correta, mas aí o umidificador está lá com a tampa que não está com a borracha de vedação de forma correta, e aí acaba o ar saindo e o alarme não é acionado. E aí o paciente não garante aquilo que você programa. Por isso que é importante você examinar o paciente, examinar e avaliar o ventilador para saber se o problema está na máquina ou se o problema está realmente na doença de base do paciente. Ou se o problema está em você mesmo. Porque às vezes é você que não sabe, não tem o conhecimento da estratégia adequada para saber fazer uma boa ventilação. Então nós temos esses 3 pilares que temos que ter muito cuidado. O conhecimento do equipamento, que o equipamento pode danificar, ele pode ter problemas. Saber como testá-lo, como avaliar que o equipamento ele esteja em bom funcionamento. Avaliar a condição do próprio paciente. Será que o paciente, é ele que está realmente gerando esse desconforto? É ele que está gerando essa assincronia? É ele que está... O que está acontecendo com o meu paciente? Então eu tenho que conhecer a doença de base dele, tenho que avaliá-lo bem, para me saber se o problema que está gerando de ou má ventilação se é de origem do próprio paciente. E para isso eu tenho que saber o que ele tem, o que ele se manifesta, o que está acontecendo, para eu poder saber o que eu posso oferecer a ele. Então, meu conhecimento também é fundamental. Então, são 3 pilares fundamentais que a gente tem que praticar sempre, em todos os sentidos. Você buscar o conhecimento, é o que vocês estão fazendo agora, nos assistindo, e através de livros, através de cursos de especialização, através de buscar informações para que você possa dar uma condição melhor para o seu paciente. Tá? Aqui nós temos ainda outra figura, o paciente está numa máscara com um reservatório, onde você poderia garantir uma concentração de oxigênio significativa, até 100%, mas infelizmente o paciente ainda está com esforço respiratório, uso de musculatura acessória, uso de musculatura supraclavicular, paciente fazendo fúrcula. Então é um paciente que ele infelizmente a máscara em si, que vai garantir uma concentração maior de oxigênio, não vai ser suficiente para reverter ou impedir uma intubação, que é o que o paciente vai necessitar para garantir uma boa ventilação, uma boa oxigenação. Então, nesse caso, é um paciente que antecede a ventilação mecânica, tá? Então, a gente, infelizmente, temos que entender que a ventilação mecânica ela não é sempre prejudicial. Ela é necessária, ela veio para ficar, é um suporte avançado que a gente precisa. Mas o paciente precisa ficar até quando? O mínimo de tempo possível até que o paciente ele reverta a causa da doença de base e depois o paciente ele pode continuar o tratamento convencional. Aqui são vários modelos de faces, de interfaces. Isso aqui foi quando a gente estava no CIRO, fazendo treinamento lá de especialização pelo Ministério da Saúde. Então lá tem diversos modelos de interfaces. É importante você experimentar, saber o que o paciente sente, o que ele espera. Então é bom você usar esses capacetes, é bom você usar essas full face, máscara facial total. É bom você saber como é que é fixado a máscara naso-oral também, o que machuca, o que não machuca, será que isso é ruim ou não. Então assim, é bom experimentar e eu recomendo, acho que é super válido. A ventilação não invasiva, lembrando sempre que não é a aula de hoje, mas só para recordar, a ventilação não invasiva ela é um suporte quando o paciente não está entubado. O paciente ainda está numa máscara, com uma pressão positiva, contínua, na índice e na ex, e isso sendo realizado por um ventilador, e o paciente ainda tem condições de poder se manter fora de uma necessidade de uma intubação, tá? Uma via aérea definitiva. E se o paciente necessitar dessa ventilação não invasiva durante muito tempo, o que é recomendado pelo consenso é não prolongar muito a intubação.
Se durante os primeiros minutos, 30 minutos, o paciente não reverteu a indicação da ventilação não invasiva, por exemplo, um broncoespasmo, um edema agudo de pulmão, o paciente ele precisa reverter rapidamente, melhorando a oxigenação, melhorando a eliminação de CO2, reduzindo o trabalho respiratório, o esforço que ele inicialmente estava. Se com a ventilação não invasiva não melhorou, após 30 minutos você não deve prolongar a intubação, porque o índice de mortalidade ultrapassa 99%. Isso significa que o paciente, quando ele é prolongado a intubação, ele tem a indicação de ser intubado. Está na máscara não invasiva, não está obtendo pela monitorização nenhuma melhora. O paciente continua hipoxêmico, cianótico, agitado, confuso. O paciente continua com sinais clássicos que não está tendo uma boa resposta à estratégia. Se prolongar, o paciente vai evoluir para uma arritmia, para uma parada, e quando o paciente isso acontece, depois você vai ter um paciente que, infelizmente, as condutas vai ser muito assim, nos escuros, né? Você poderia antes ter um paciente que ele pudesse ser entubado numa condição ainda melhor, onde teria uma chance melhor ainda de recuperação após isso, e depois que o paciente evolui para uma parada, aí você vai ter um paciente já mais críticos, com risco de outras lesões, né, de outros órgãos que antes poderiam ter sido evitados. Então, o índice de mortalidade é muito alto por conta de tudo isso. Então, a gente evita, no primeiro momento, a ventilação não invasiva ela é fantástica, evidência há, muito utilizada na emergência e urgência, muito necessária, mas a gente precisa saber o momento certo de você poder indicar e o momento certo de você indicar uma ventilação invasiva, tá? A gente nos CAIs, nos postos, temos muitos ventiladores e a gente precisa entender que eles têm que ser muito bem protocolados, as estratégias, né, como vai ser utilizado, em que situação eu vou usar a não invasiva? É num paciente com distúrbio de oxigenação? É num paciente com distúrbio de ventilação? Isso é um erro que eu vejo muitos locais usam a ventilação não invasiva de forma aleatória, não pode. Você tem que definir qual é a melhor indicação. Paciente com distúrbio de oxigenação no pós-operatório, você tem uma estratégia. Paciente com distúrbio ventilatório, um broncoespasmo, o paciente está respirando com muita dificuldade, é um distúrbio ventilatório, muscular, você quer diminuir esse trabalho, garantir com que a pressão ela facilite, ela chegue a vias aéreas sem a grande esforço, sem o trabalho necessário do paciente. Isso o paciente tem que descansar, o paciente tem que diminuir o esforço. Então, se você utiliza uma estratégia para melhorar, reduzir a ventilação, o paciente melhora rápido. Se o paciente usa uma estratégia para melhorar a oxigenação, também você visivelmente isso, através da oximetria, através de gasometria, através de exames, você nitidamente vai ver a resposta imediata, tá? Então a gente tem que saber o que eu quero. Eu posso ter também o misto, né? O distúrbio misto, tanto de oxigenação e tanto de ventilação. Porque é importante eu saber o que eu espero e até quanto tempo eu vou esperar. Então aí entra justamente a experiência, o conhecimento, tanto teórico quanto a experiência, para você não prolongar isso. Tá? Bem, os ventiladores de hoje, eles tanto têm a condição de ventilar neonato, pediátrico e adulto. Mas agora está tendo uns ventiladores muito novos agora, que eles estão começando para encarecer um pouco, para diminuir um pouco de custo, eles estão te dando a opção de você escolher o que você quer. Então a recomendação que eu passo para vocês é que vocês tenham um ventilador que te dá as 3 opções. Se acontecer de você necessitar de ventilar um neonato, você tem um ventilador que tenha essa possibilidade. E se for necessário você usar um ventilador para ventilar uma pediatria, não tem problema. Então o ventilador ele deve ter essa opção das 3 condições, tá? Se você utilizar um ventilador somente para neonato, você fica muito limitado. Se você utilizar um ventilador somente para adulto, também você fica limitado, porque em algum momento pode acontecer de você ter que usar numa criança e a gente precisa que isso seja possível, né? Tá? Nós temos hoje nos ventiladores a necessidade de conhecer como é que é a parte física dele, a parte dos princípio do funcionamento mesmo. É uma tela touchscreen, eu vou utilizar só o toque na tela, eu preciso de usar outros comandos. Eu posso utilizar cabos para poder, onde eu estiver, eu posso saber o que está acontecendo com o meu paciente. Eu posso utilizar estratégias programadas de recrutamento alveolar. Eu posso utilizar quantos módulos são importantes eu utilizar para que eu possa ter a certeza que o paciente vai ser bem ventilado ou não. Então é bom você conhecer o manual desse ventilador. É bom você ter contato com a equipe técnica, para a equipe técnica te dar treinamento. Eles são obrigados a dar treinamento para vocês. Você precisa de treinamento. Ah, mas você já sabe, você conhece, não existe isso. A empresa ela tem que te oferecer treinamento manhã, tarde e noite para toda a equipe. Toda a equipe tem que fazer treinamento e fazer treinamento junto, para que todos saibam qual é o trabalho do colega.
porque senão fica, não, isso aí chama fulano, não, procura ciclano, isso não existe, isso não é bom. Trabalho em equipe tem que ser junto, então os treinamentos tem que ser todos juntos. E normalmente os engenheiros, os técnicos, eles dão um treinamento sobre o funcionamento da máquina. Então isso todos têm que conhecer o que faz na sua preparação, na sua montagem, nos cuidados, na limpeza, desinfecção, porque não adianta você ter uma ótima estratégia, ter uma boa intenção e se o circuito está comprometido, o circuito não está adequado e você não vai garantir o que você espera e a culpa é de quem? Né? Você tem que saber. Você tem que saber, tem que passar por treinamento. Às vezes é muito fácil você dizer que o equipamento não funciona, o equipamento não presta. E no fundo é a falta de quê? De uma manutenção. É a falta de quê? De um teste, de uma checagem, de um checklist, para você certificar que o equipamento está em condições de uso. Isso já aconteceu N vezes, você testar o equipamento não funcionar. E você tem que ir lá e trocar o circuito, trocar o ventilador, porque a cirurgia já está para chegar, você tem que testar tudo antes, né? Você não sabe o que ele espera. Então você tem que ter uma rotina de cuidados com esses equipamentos. E todos têm que saber como tudo funciona. Porque um vai estar ajudando o outro, um vai estar lembrando o outro, o que pode estar comprometendo o bom funcionamento. Tá? Então nós temos aqui um controle touchscreen, que você pode ter um controle na própria tela, você pode ter um controle no próprio painel, se caso o touchscreen não funcionar, né, tudo que é eletrônico, em algum momento pode ter falha. Então você tem que saber o que fazer de forma manual. Aqui, para vocês entenderem, os circuitos, né, os processos das etapas, né, dos acessórios do ventilador, é importante aqui você conhecer isso que é um umidificador. Hoje usamos muito filtro de barreira, filtro de HME. Aqui nós temos o umidificador, que você tem um nível de água mínimo e máximo, não pode ser nem acima, porque senão transborda, isso vai gerar aumento de resistência, risco maior de infecção. Você tem esses coletores para justamente acomodar essa água que fica no circuito. Você tem um ramo pequeno que liga o ventilador ao umidificador, para que esse ar passe por aqui, seja aquecido, umidificado e vá até o paciente. Aqui essas tampas, elas têm borrachas de vedação, que se não estiver bem acoplado, pode ter escape, pode ter vazamento, e isso pode comprometer o que você espera que seja garantido de volume, de fluxo. Então esse circuito também ele tem um tamanho adequado, tá, de 1,20 m. Se for um tamanho muito longo, você retarda a passagem desse fluxo até o sensor, e o sensor que manda o sinal pelo transitor até o CPU. Então, se você tem um circuito muito longo, você tem um paciente que ele tem mais dificuldade ele tenta respirar e a máquina não reconhece. Por quê? Porque está lento. O sensor está mandando a informação com retardo, né, de tempo. Então, a precisão fica muito menor. Então, eu preciso que o tamanho do circuito seja de acordo com o que é preconizado pelo manual, tá? E aqui eu tenho um monitor de monitorização ventilatória, que é uma telemetria, onde tem todos os parâmetros necessários para me saber como é que o ar está entrando, como é que ele está saindo e as suas variáveis mecânicas, né? E aqui eu tenho os controles pressórico, volumétrico, são os módulos que eu vou estar utilizando para que eu possa utilizar a estratégia de proteção inicial e de acordo com cada caso, tá? Eu sei que é um assunto muito extenso, um assunto que leva vários momentos. No mês que vem a gente vai estar falando de emergência respiratória, onde a gente vai estar ainda também comentando alguns aspectos sobre a ventilação nessas condições de emergências, mais direcionado às patologias, que é muito legal. E eu vou estar ficando por aqui com vocês e espero vocês algumas perguntas e depois eu vou ter o prazer de respondê-las, tá? É claro que os módulos ventilatórios, depois a gente vai ter um momento para estar falando só sobre os módulos ventilatórios, módulo de controle, duplo controle, os módulos avançados, os módulos mais convencionais, tradicionais que nós temos em cada um dos ventiladores, tá? É bem tranquilo, bem simples, a gente vai ter outro momento para estar discutindo sobre esse assunto, tá joia? Agradeço a vocês, aos colegas aqui presentes e até o mês que vem. Um abraço a todos vocês.